a palavra ao senhor André Gabriel Sochevski, assessor especial, diretor técnico comercial da empresa gerencial de projetos navais, a Engeprom. Também está participando pelo meio virtual. O senhor está com a palavra, senhor André. Obrigado, boa tarde a todos. Agradeço inicialmente aí, deputado, o convite do senhor e da comissão, né, pela Engeprom estar participando de uma audiência pública de um projeto de lei tão importante como esse, né? O senhor bem sabe, a Engeprom tem participado desde da gênese praticamente aí do PL, juntamente com o cluster naval, e a Engeprom como empresa pública é uma satisfação poder contribuir, uma vez que a própria lei de criação da empresa vislumbra justamente essa promoção do desenvolvimento da indústria naval e da indústria de defesa, né, que é uma da essência também da empresa, que é, uma vez que ela é ligada ao Ministério da Defesa por intermédio da Marinha. Então, eu agradeço aí a oportunidade. Eu vou já partir aqui para a minha apresentação. Deixa eu deixar aqui que eu não estou visualizando. Um minutinho. Bom, acredito que todos estejam visualizando. Vou fazer aqui rápido aqui falar um pouco sobre. Tem muita gente comentando sobre essas questões, desses conceitos de descomissionamento, tem se falado muito aí, já os que me antecederam, a questão de descomissionamento, reciclagem. Eu começo no que está na própria ementa aí do PL, que fala de uma das definições que é sobre embarcação, que ela consta conforme está lá na Lester, né, que é a Lei de Segurança do Tráfico Aquaviário, que é qualquer embarcação, seja navio ou plataforma. E aí essa discussão, acho que é importante na própria ementa ter essa distinção e aparecer tanto plataformas e navios, que isso, para os leigos também saberem do que se trata, o que dispõe o projeto de lei. Acho que isso é importante, ficar de fácil acesso público, isso e notório para os interessados. Nesse sentido, então, já começo também falando sobre descomissionamento, que a própria resolução da ANP ela já trata algumas normas que regulam o descomissionamento das embarcações, né, como um todo. E é importante a gente entender, porque isso quando a gente fala em descomissionamento, são uma série de atividades que estão relacionadas a essas instalações ou ativos que estão no mar. Então, é uma atividade altamente complexa, né, e eu vou falar um pouco mais à frente do que se trata, mas a gente separar bem isso do que trata o descomissionamento, inclusive no caso de navios, se for o caso mesmo atracados, eles vão estar no mar ainda, sob aos auspícios aí da autoridade marítima, né? Mas quando a gente fala da reciclagem de embarcações, aí é uma atividade já praticamente realizada em terra, né? Onde tem aí a atividade dos estaleiros, né? Instalações que são responsáveis por essa reciclagem das embarcações. E aí tem outro tipo de atividade, né? Conforme a própria PL já bem descreve, né? Falando sobre desmantelamento, tem essa separação dos resíduos perigosos, outros resíduos que não têm interesse econômico e outros que já são de interesse econômico, das quais vão ser destinadas aí para a siderurgia, por exemplo. Então, essas atividades, inclusive até o final, para a própria destinação apropriada desses materiais de interesse econômico, que completam esse escopo da reciclagem de embarcações. Então, só para a gente separar bem e para que a audiência entenda do que a gente realmente está falando aqui. E aí já foi falado no próprio o relator já do projeto de lei, ele fala sobre essa questão do mercado de descomissionamento, que é enorme, a gente sabe das oportunidades, aqui só ressaltando, né, a gente está falando aí só no Brasil, no mercado na ordem de 10 bilhões de dólares, e ainda dezenas de plataformas, né, que estão aí para ser descomissionadas nos próximos anos. Então, isso é importante a gente entender, porque o descomissionamento, ou seja, o resultado desse descomissionamento é o que vai gerar, de fato, os insumos para o início dessas atividades de reciclagem. Tá aqui só para falar também um pouco mais de descomissionamento. Então, a maior parte desses recursos para o descomissionamento são destinados aí a arrasamento e abandono de poços, retirada de instalações, recuperação de áreas, a própria desativação do campo, quando a gente fala de plataformas. Então, é altamente custosa, é uma atividade complexa,
que já está previsto em todo o processo aí quando se realiza o investimento nas plataformas, né? Mas aí tem um retorno em torno disso, em torno de 10%, que retorna em termos desses ativos que são descomissionados. Mas esses ativos descomissionados são o alvo da nossa reciclagem que a gente está falando aí no PL, tá? É só para a gente poder ter uma noção e que o próprio relator ele já coloca isso dessas possibilidades de mercado. E aí, como já foi falado anteriormente, alguém já mencionou sobre os grandes players aí desse mercado. Ele está falando do Turquia, Bangladesh, Índia e Paquistão, só eles já dominam cerca de 85% das embarcações desmanteladas no planeta, né? Então é importante a gente entender como é importante esse PL, mas visando esse mercado global também, porque a gente não está falando só sobre os insumos, né, esses ativos que são descomissionados no Brasil. O Brasil pode ser também um grande player nesse mercado, porque se a gente olhar aqui no nosso entorno brasileiro, a gente não encontra nenhum grande player relevante, né? Então, é uma oportunidade também para o Brasil avançar nesse mercado global. Aqui, eu faço aqui uma rápida revisão sobre os custos, né? Na verdade, os preços que são praticados para aquisição desses navios, né? Dessas embarcações em geral. Aqui estou falando aqui uma média, né? Esses valores estão de 2021, mas isso oscila muito porque isso é baseado no aço sucata, que inclusive é negociado na Bolsa de Londres. Então, isso oscila bastante, mas é só para a gente ter um parâmetro quando a gente fala em termos de preço, né? Os demais países, Paquistão, Índia e Bangladesh, eles praticam aqui na ordem de 400, 450 dólares a tonelada. Enquanto na Turquia eles estão praticando bem menos. Isso porque a Turquia está naquela lista que já foi mencionada aí da União Europeia. Isso dá uma divisão de mercado, ou seja, os demais praticam aí a vantagem competitiva de preço, enquanto a Turquia está olhando a qualidade. Isso é um fator que a gente tem que observar que é relevante, ou seja, essa qualidade do serviço que vai ser prestado é fundamental para a competitividade nesse mercado que o Brasil pretende se inserir. E aqui, só fazer uma comparação, peguei um estudo de caso do OCDE, rapidamente antes de finalizar, que ele faz lá uma comparação entre Paquistão e Bangladesh, né? Paquistão, para quem não sabe, ele não foi signatário da convenção, enquanto Bangladesh se tornou. E aqui uma ressalva que é importante a gente compreender, né, que quando a gente está falando desse mercado de reciclagem, cerca de 85% a 90% desse valor de venda é relativo ao aço sucata. Então, o que é de interesse de mercado de fato é o aço sucata, tá bom? E aí a gente está falando, quando a gente está olhando toda essa operação, cerca de 70% de todo esse recurso está destinado na compra da embarcação. E aí, quando a gente compara aqui esses dois países, a gente vê que o custo financeiro do Paquistão é quase o dobro de Bangladesh, enquanto o custo trabalhista é quase o triplo de Bangladesh. E já em termos de impostos e tarifas, é quase o triplo também do que é praticado em Bangladesh. Ou seja, o resultado disso é que o Paquistão tem só uma margem de 3% de lucro, enquanto o Bangladesh 16,5%. Mas a gente sabe que Bangladesh não tem boas práticas para realizar essa reciclagem, né? E aí, certamente, isso foi vislumbrado por Paquistão também para entrar, porque já que essa margem é muito pequena, e melhorar e aprimorar essas práticas vão ter um custo excessivo e pode ser que não seja viável economicamente. Mas isso aí foi uma opção que Bangladesh também realizou, certamente abrindo mão dessa grande margem de lucro. O ponto que eu quero colocar aqui é justamente algumas questões que são inerentes à própria realidade brasileira, deputado, né? O senhor tem lá, por exemplo, um custo financeiro, e aí o próprio PL já fala sobre instrumentos econômicos. É importante a gente entender que linhas de financiamento, como já foram falados por alguns dos meus antecessores aí, são importantes para tornar esse mercado competitivo de fato, né? O custo trabalhista aí são realidade brasileira, né? Custo trabalhista elevado e o próprio custo fiscal, né, e tributário tem um peso significativo nessa operação. Então, é importante a gente saber que isso é uma realidade brasileira e isso pode tornar difícil a competitividade brasileira nesse mercado global. Tá? Eu queria pontuar isso, avisar, ressaltar essa questão desses pontos que são importantes, a gente ter esses instrumentos fiscais e legais, como já foram falados, né? O próprio PL já viabiliza
e dar mais segurança jurídica nesse tipo de mercado, mas eu acho que é importante ainda aprimorar as discussões no que tange esse tipo de atividade aqui no Brasil. Agradeço mais uma vez a oportunidade, deputado, e a todos da audiência.